Olha eu aqui, e aí meus queridos estudantes do 7º ano, hoje é a nossa aula de cultura afro, ok? E o tema de hoje, a gente vai dar um novo passo, que é estudar sobre o continente africano, especificamente um dos 53 países da África, que é a África do Sul. O tema de hoje, na verdade, é o apartheid na África do Sul. Estou com a tela aqui ao lado e eu estou mostrando algumas imagens fantásticas, né? Já que a gente, no primeiro momento, nós estudamos como era a África, e a gente viu que a África não era só doenças, não era só dificuldades, também não é só animais, bichos, mas vai muito mais além. Então, se vocês puderem observar, aqui é a cidade de Joanesburgo, é o centro da África do Sul. Aqui está um estádio de futebol que foi parte da Copa do Mundo que ocorreu em 2002 na África do Sul. Aqui representam a imagem da cultura, alguns aspectos da cultura tradicional, e o leão, né? É um animal típico também desse país. Mas o que nós vamos trabalhar sobre a África do Sul é o apartheid, a política do apartheid que ocorreu a partir de 1948. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra, o apartheid. O apartheid nada mais foi do que uma lei que vigorou em 1948, só que essa lei era uma lei racista, que pregava o racismo de brancos para com negros. Ou seja, o apartheid significa separar, excluir, segregar, ou seja, significava excluir a população negra, que era a maioria da população da África do Sul, dos seus direitos sociais. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje foram as marcas do racismo na África do Sul e que, infelizmente, esse mal ainda perpetua em nossa sociedade. Mesmo com tantos exemplos do que o racismo ele pode causar, das limitações que o racismo ele pode levar, né, ao fracasso que uma sociedade chega por promover atos de racismo. No nosso país, o racismo ele é crime. Está instituído o Estatuto da Igualdade Racial, na Lei 12.000, eu acabei de me esquecer, mas depois eu lembro. Então, nosso Estatuto da Igualdade Racial combate, proíbe e pune o crime de racismo. Mas nesse período que nós vamos trabalhar aqui na África do Sul, vocês vão ver as marcas profundas, negativas, que o racismo deixou na sociedade da África do Sul, que serve de reflexão ou de espelho para que a gente possa decidir qual Brasil a gente quer, que tipo de sociedade a gente quer e que a gente possa valorizar o nosso próximo, o outro. E que quem ganha com todo o desenvolvimento é toda a população, ok? Então eu vou passar aqui essa primeiro slide. Então, quais são os nossos objetivos? Compreender a política de segregação racial. Por que a palavra segregação racial? Segregar significa separar. Significa que brancos na África do Sul foram separados de negros, ok? Ou seja, na África do Sul existia uma parte da cidade que era só para negros e uma parte da cidade que era só para brancos. Negros não podiam frequentar órgãos locais onde os brancos frequentavam, a não ser que tivesse uma carteira de identidade carimbada. Fora isso, era punido. Para vocês terem noção, eu vou mostrar algumas imagens aqui já. Até o banheiro público, o bebedouro público, existia escola para branco, escola para negro. E se tivesse um local que tivesse um bebedouro, existia o bebedouro para o branco e o bebedouro para negro. Então você vê que esse sistema ele foi uma regra na sociedade, fazia parte da lei. Vamos ver aqui, vamos entender também aqui, a estrutura étnica da África do Sul. A estrutura étnica é o que eu estou lhe falando, é a etnia, existia brancos, negros e pardos. Só que os negros e pardos, que era a maioria da população, não era reconhecido como cidadão dentro desse regime de apartheid. Analisar a dinâmica social, política e econômica da África do Sul atualmente. Vamos lá, gente boa. Então, a África do Sul ela está localizada, deixa eu tirar aqui o mouse da frente, aqui na parte sul, aqui é o continente africano e seus 53 países, quase 54. E por que está com essas cores? Porque a África do Sul, assim como a maioria dos países do continente africano, foi dominado e explorado por países europeus que invadiram o continente
e retiraram riquezas desse continente. Nós estudamos isso no primeiro momento, que uma das consequências foi a escravidão e o próprio racismo, que uma das justificativas utilizada pelo europeu para invadir a África, qual foi a justificativa? De que o europeu era uma civilização desenvolvida e a África é uma civilização atrasada, inferior. Então, que o povo civilizado, evoluído e desenvolvido deveria civilizar o povo que não era civilizado ou desenvolvido. E aí, a África do Sul ela vai ser dominada por ingleses e também por holandeses. Só que a partir de 1940, quando a África do Sul ela fica independente da Inglaterra, que permaneceu com o domínio, o que é que vai prevalecer? Quem vai administrar o país era aquela população branca que ficou lá. E essa população branca que ficou na África do Sul vai instituir essas regras para que pudesse ter a dominação do país. Ou seja, pudesse governar o país. E lógico, as melhores terras, as melhores pavimentos, os melhores empregos, sempre ficaria para os brancos e os negros sempre excluídos. Então esse mapa, ele representa isso aqui. Aqui ao lado tem uma legenda e aqui tem os países. Cada cor é um país que dominou a África aí no século XX, né? Final do século XIX, início do século XX. E aqui, ó, a Inglaterra, vermelho, dominou todas essas regiões da África aqui, inclusive a África do Sul. Então, o apartheid na África do Sul foi uma política, né, foi uma exclusão de negros que começou, uma lei que começou em 1948. O negro na sociedade da África do Sul era a maioria e os brancos eram a minoria. Então, para vocês terem a noção, a África do Sul nesse período tinha em média 22 milhões de habitantes. E desses 22 milhões de habitantes, 5% era de população. Eu acabei de afirmar que o negro era a maioria na sociedade sul-africana. Então, eu dei um dado errado, eu vou corrigir. Então, a população na África do Sul era de aproximadamente 27 milhões de pessoas. 5%, 5 milhões era de brancos e 22,5 milhões era de negros. Então você vê aí que há negros e pardos, que a maioria da população, o triplo, né, era de população negra. E era a população que não tinha acesso aos direitos sociais. Então eu tenho outro indicador aqui, por exemplo, a porcentagem de terras ocupadas. De 100% de todas as terras que tinha na África do Sul, 5 milhões de brancos ocupavam 80% das terras. E 22 milhões de pessoas negras e pardas ocupavam 13%. Que coisa louca, imagine. De 100%, 87%, 5 milhões de brancos ocupavam. E 13%, que era a menor parte da África do Sul, e as piores terras, ficava para 22 milhões. Então aí você já percebe qual era o aglomerado de tudo isso aí. Vou dar outro dado interessante, que era em relação ao atendimento médico. Na África do Sul, para os brancos, existia nesse período um médico para cada 400 pessoas. Já para os negros, você tinha um médico para 44 mil pessoas. Significava que o cidadão marcava a consulta hoje, por exemplo, se ele marcasse a consulta hoje, ele só ia ser atendido daqui a 40 anos, porque tinha 44 mil pessoas na frente dele, para um médico atender. Ah, quer falar de educação? Então, os negros na África do Sul ocupavam os piores cargos, porque não tinham acesso a uma educação ou uma educação de qualidade. Por exemplo, enquanto um branco gastava $696 por mês com a educação, o negro gastava $5. $696, se a gente fosse colocar por real hoje, seria aí aproximadamente R$2.200 nessa faixa, mais de R$2.000. Os negros simplesmente conseguiam gastar aí R$15 em educação. Então por aí você vê que a educação da população negra era uma decadente, essas pessoas não tinham acesso.
lutas pelo fim do apartheid. Só que a população negra ela não vai aceitar essa situação pacífica e a gente vai ter muitos movimentos de revoltas, manifestações a favor do fim do apartheid. Lógico que era a população negra se manifestando a favor disso. Repressão até violenta, repressão violenta, porque quando essa população se organizou para fazer esses movimentos, a polícia espancava, dava tiro, reprimia, prendia pessoas, porque era proibido se rebelar, porque era a regra do país. Um dos destaques nessa luta contra o apartheid vai ser Nelson Mandela, muito conhecido no mundo pela luta contra o racismo. E ele foi um dos protagonistas na luta contra o apartheid na África do Sul e que vai se tornar o primeiro presidente negro da África do Sul. E aí, como vai se dar esse final aí dessa luta do apartheid na África do Sul? Após 44 anos de um regime ativo de racismo, os países do mundo, a ONU, a Organização Nacional do Mundo, vai solicitar todos os países do mundo que isolassem a África do Sul, enquanto aquele regime não acabasse. Como nenhum país consegue sobreviver sozinho no mundo, porque depende de comércio, de mercadorias, de transações internacionais, o governo da África do Sul decidiu acabar com o apartheid, abriu eleições para presidente, e o novo presidente vai ser Nelson Mandela. E a primeira medida de Nelson Mandela vai ser promover uma república democrática da África do Sul, ou seja, um regime de governo onde todos passavam a ter direitos iguais diante da lei. Negros e brancos foram reconhecidos como cidadãos sul-africanos. Então, qual é o grande destaque para Nelson Mandela? Para vocês terem uma noção, Nelson Mandela passou mais de 10 anos na cadeia, preso por governante da África do Sul, porque lutou contra esse regime. E quando ele se tornou presidente, ao invés de perseguir os brancos, ele estimulou o amor, a união, a identidade nacional. E por isso Nelson Mandela, ele vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, que é um prêmio a pessoas que fizeram grandes feitos. Eu vou passar algumas imagens aqui e vocês vão ver os efeitos, né? Algumas proibições da lei. Então aqui a gente vai ver aqui alguns exemplos. Então, o apartheid proibia casamento entre brancos e negros, a obrigação de declaração de registro para todos os sul-africanos. Então, quem era negro, quem era branco, tinha sua carteira de identidade, o negro tinha que ter carimbo todo mês, senão poderia ser preso ou espancado. Proibição de circulação de negros em determinadas áreas da cidade. Determinação e criação de bairros para negros. Existiam os bairros de negros e os bairros de brancos. Os bairros de negros eram chamados de bantustões. Proibição de negros no uso de determinadas instalações públicas, como bebedouros, banheiros públicos, e criação de um sistema de educação diferenciado, uma melhor educação para os brancos e a pior educação para os negros. Eu tenho aqui agora algumas imagens. Essa imagem representa a manifestação, a polícia agredindo populações negras e pardas que estavam reivindicando o fim do apartheid. Aqui uma imagem provavelmente de uma faxineira, porque mesmo na parte branca, quem tinha os piores cargos, ou os cargos de baixo escalão, como empregada doméstica, era a população negra. E aqui nessa imagem ela mostrando, banheiro para brancos. Tinha a placa, whites, né, um banheiro feminino para brancos, onde o negro não podia frequentar. Aqui você vê aqui, 2 banheiros para brancos e banheiros para não brancos. Interessante, né? Eles poderiam colocar banheiros para negros, mas de maneira nenhuma se fazia menção, relação com o negro. Então, banheiros para brancos e banheiros para não brancos. Veja quanto o racismo predominava nesse momento. Aqui a gente tem imagem de bebedouros de uma pessoa negra bebendo água nesse bebedouro, né? E aqui você tem o white, bebedouro para branco. Olha a qualidade desse bebedouro. Já o bebedouro para o negro parece uma latrina, né? Aqui é uma parte da praia na África do Sul, aonde você tem aqui área para brancos. Ou seja, todas as áreas, todos os espaços geográficos na África do Sul, existia essa divisão, essa separação. E a gente encerra essa imagem com a imagem de Nelson Mandela,
Essa imagem é ele quando estava preso. E essa imagem é quando Nelson Mandela se torna presidente da África do Sul. Então, a África do Sul só teve problemas, porque uma sociedade que não tem acesso à educação, não tem acesso à informação, ela não produz tecnologia, ela não produz boas relações sociais, então produz violência, produz pobreza, produz desigualdade, e quem sai perdendo é todos, porque quanto mais médicos, quanto mais profissionais, quanto mais pais dentro de uma sociedade, melhor a qualidade de vida. Muito obrigado e fica aí. Deixo para vocês o seguinte desafio: produza um texto para mim em 10 linhas. Eu quero que você responda o seguinte: quem ganha ou quem perde com o racismo? O racismo é positivo ou negativo? Você é racista? E como é que você sabe que você não é racista? Responda e eu quero ver esse depoimento na próxima aula. Um abraço.